O tráfico transatlântico de pessoas vindas da África para as Américas finalmente virou o maior crime contra a humanidade. Eu acho que as pessoas geralmente não têm a noção do que isso significa. Na minha tese tem um momento que eu falo sobre o Estatuto da Humanidade em relação a pessoas negras, também falo sobre quem que era civilizado dentro da perspectiva eurocêntrica. O que eu estou querendo dizer com isso? Teve um momento na história que o que era ser humano era só era permitido para algumas pessoas. Essas algumas pessoas era se você era homem, branco, europeu, dentro de um país, né, dentro de um reino, dentro de uma região que era que tinha lá o seu significado de civilizado. E aí eu tô falando de um momento específico da história e que esse momento específico se alastrou. Tanto é que a gente tem aí pessoas negras sendo tratadas como objetos por séculos. Eu ia falar décadas, mas não foram décadas, foram séculos. Então, se a gente leva em consideração a importância desse reconhecimento que poucas pessoas entendem, eu falo poucas porque me surpreendeu muito quando eu vi os comentários, o que isso muda na minha vida, né? Pessoas que são brasileiras e que não sabem da sua própria história. E aí eu fico me perguntando, será que a gente realmente conhece a história como ela é? Porque a gente tem acesso aí a livros de história, a gente tem acesso às discussões, mas parece que as pessoas não entendem. Você sabe a importância? Me diz aí nos comentários. Você sabe a importância desse reconhecimento, desse crime contra a humanidade? Se você está no TikTok, vou pedir para você ir lá para o YouTube para ver a discussão completa, né? Para a gente ter uma discussão bem bacana. E eu acho que a gente vai ter muitas questões aí para serem abordadas ao longo do vídeo no YouTube, né, o vídeo completo. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal. Eu vou voltar aqui a lavar a louça. Na verdade, eu vou começar a lavar a louça, porque eu estou gravando. Vou pedir também para você deixar o seu like se você estiver gostando aí do vídeo, tá bom? Mas então, eu falei do Estatuto da Humanidade, né, dessa ideia de humanidade. Foram poucas as pessoas que realmente eram consideradas humanas nesse contexto, porque, veja, eu falo humano no sentido de, tipo, da plenitude humana, tá? Como cidadão, como pessoa que pode se eleger, que pode ter lá o seu voto sendo válido, não sendo escravo, não sendo também servo, etc, etc. Eram poucas as pessoas e esse estatuto está modificando ao longo do tempo, mas a gente ainda tem muitos problemas de opressões que estão aí socialmente estabelecidos. Quando eu falo socialmente estabelecidos é porque tem também uma questão ali histórica, né, como eu estava falando. Quando a gente fala lá em eurocêntrico, muita gente às vezes fica assim: "Ai, que papo difícil é esse? Eu não entendo". É porque o que acontece, a Europa, ela não é boba não, ela não é santinha não, ela não é vencedora não, ela não é campeã não. Isso é uma ideia que algumas pessoas têm que eu acho tão equivocada, né. "Ah não, porque eles foram espertos, eles foram lá e colonizaram os outros povos". Não, eles foram pessoas que simplesmente acabaram com nações, que acabaram com povos, em algumas situações até sentiram vergonha do que fizeram, como é o caso da Alemanha, né. Não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo atrás, os alemães sentiam muita vergonha do que eles fizeram lá na época do Holocausto, lá na época da Alemanha, que tinha lá relações com o nazismo, né, do Hitler e tudo mais. Eu falo tinha, porque hoje eu não tenho tanta certeza, visto a ascensão
da extrema-direita lá, a extrema-direita que é vinculada ao movimento do nazismo naquela época. E aí a gente tem que ver a história, né? Porque as pessoas não entendem muito sobre essa questão política, né? Eu sugiro vocês mesmos procurarem, porque tem hora que a gente, né, por mais que a gente fale, por mais que a gente apresente isso ou aquilo, vocês não querem acreditar, né? Quando eu já ouvi falar que esse movimento era um movimento de esquerda, eu comecei a rir, né? Porque assim, gente, quantos movimentos de esquerda são nacionalistas? A gente conta nos dedos, né? E fascistas. Gente, a gente conta nos dedos, né? Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que quando a gente leva em consideração toda essa história, né? As pessoas elas falam assim, ai, mas reeleger quem sofreu mais, eu não gosto disso. As pessoas hoje ficam querendo ver e ficam disputando quem que sofre mais. Não é questão de quem sofre mais, é questão de legitimar um discurso importante para a história, levando em consideração que, assim, no caso, no caso das pessoas negras que eram escravizadas em África, né, no continente africano, e eram obrigadas a vir às Américas, você está falando de um povo alheio, que é um povo europeu, que tira você do seu lugar de vivências e de existência para ir para um outro lugar que você não conhece, que você nem sabe por que está indo. Você não tem nem direito à fala, você só vira uma pessoa, que nem uma pessoa no ponto de vista daquela época, você era um objeto, uma mercadoria, né? E eu já até ouvi gente querendo relativizar a escravidão, isso é muito vergonhoso, vou falar para vocês, tá? Mas enfim, e eu tô falando sobre esse assunto justamente por conta da importância da gente falar, né? Até então, a escravidão e todo esse movimento de captura de pessoas que ao longo da história tiveram ali sua diáspora forçada de ter que sair do seu território para ir para outro e viver em condições deploráveis, não era considerado o maior crime contra a humanidade. Isso para mim é muito sintomático da sociedade que a gente vive, do mundo que a gente vive, né? O que é mais importante, né? Porque querendo ou não é isso, é muito mais um lugar da importância do que necessariamente de quem sofre mais, porque as pessoas perguntando o que que isso muda na minha vida, acho que foi o mais chocante para mim, porque muda muita coisa. É o reconhecimento de um povo que sofreu e que assim deixou marcas. Muitas pessoas me falam assim, ai Pedro, é, você acha que todo mundo tinha que se considerar. Por que que eu não posso me considerar indígena? Ou por que que eu não posso me considerar pardo? Ou por que eu não posso me considerar negro? Aí eu explico que isso aí tem marcas identitárias sociais. Eu explico aquela história toda que eu já falei em alguns vídeos. Se você quiser, veja nos vídeos sobre discussão racial. Tudo que eu já expliquei, né, sobre esses processos de identificação e de construção identitária. Para além disso, tem uma outra questão que é a seguinte: todos nós carregamos um pouco dessa ancestralidade. A diferença está muito na forma como isso reverbera historicamente nos corpos, né? Outro dia, eu acho que eu até falei para vocês, né? Outro dia uma senhora pensou que eu era vendedor de uma loja, assim. Nada contra a profissão de vendedor, mas eu era ali um cliente. Aí que está o lugar perigoso dos estereótipos, né? Porque a gente não acha que uma pessoa negra pode consumir, né? Ela só pode vender, ela não tem direito à compra. Isso é muito sintomático da realidade social que a gente vive, não só aqui no Brasil, como também pelo resto do mundo. E isso é consequência também disso, sabe? A gente não consegue fazer as correlações, porque como o fato da escravidão em si parece ser muito distante, não é? Tá, gente? A gente só acabou.
com isso recentemente aqui no Brasil, né, que foi em 1888, né. Isso, gente, é muito recente, né, a gente tem que levar em consideração que a gente tá em 2026, então, e levando em consideração que o Brasil, ele foi conquistado, nem falo conquistado, né, mas ele entra nesse cenário político mundial em 1500, né, com a dita descoberta do Brasil, eu não gosto nem um pouco, nem de conquista nem de descoberta. A gente teve ali um período de escravidão de pessoas vindas de África, assim, muito, 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 muitos anos, séculos. Então, assim, a gente está falando de uma população que foi essencial para a formação, mas que foi esquecida dentro da história. Nesse sentido, quando você vem, tem ali um órgão que decide, olha, esse aqui foi o maior crime contra a humanidade, vai surgir curiosidade de entender por quê. Porque tem gente que acha que diminui até hoje, e eu tô até vendo aqui o tempo, né, para não estourar, é, até hoje desconfia se a escravidão foi esse horror todo, né? Eu assim, gente, é sério que vocês estão me perguntando isso, se foi realmente esse horror todo? A gente tá falando de um crime, assim, não é só um crime, são vários crimes, né? Porque assim, quando você tem ali o tráfico negreiro, já é um problema, porque você tem lá os navios que carregam pessoas que já morrem no caminho. Chegam numa terra que não é deles e que nunca vai se tornar, porque após a abolição não deram as terras para as pessoas negras e sim para imigrantes europeus brancos, né? Que é isso, né? O pacto da branquitude já nascente lá atrás, que vai permanecer e vai se transformar ao longo do tempo, e que a gente vai ter a nossa sociedade formada como é hoje, né? Que é o grande X da questão, né? Eu acho que o fato da gente desconhecer a história e ter essa desconexão com a realidade e não associar uma coisa que é super simples, que é o fato da população negra brasileira ter, em sua boa parte, os representantes daqueles que têm menor poder aquisitivo significar algo, né? E aí a gente pega a história para entender de onde a gente partiu para onde a gente chegou. Porque aí você tem as marcas sociais que ficam ali estabelecidas, né? Uma coisa tem a ver com a outra. E essa dificuldade é muito grande, sabe? As pessoas têm uma dificuldade porque elas ou querem negar o racismo, ou querem negar os males, ou ficam preocupados com um possível revanchismo, coisas que, assim, povoam o imaginário das pessoas. A verdade é que esse reconhecimento, ele é um primeiro passo para que sejam instauradas mais políticas públicas, que sejam instaurados também movimentos de compensações históricas, inclusive financeiras, que já estão sendo negociadas e, inclusive, países da África solicitando a países europeus. Isso é muito importante, porque se o mundo é como é hoje, tem um motivo. E a gente precisa conhecer a história. Bom, se você ficou até aqui, deixe seu comentário, diga o que você achou do vídeo, comente sobre essa decisão da ONU, né? Que foi, acho que foi Gana que solicitou. Também curta o vídeo, compartilhe e a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.